Estação de trabalho AX900. Equipamento da Comen. Equipamento completo. Iniciando aqui o equipamento. Ele vai fazer toda uma varredura de software e hardware. Enquanto isso, eu vou mostrar alguns detalhes do equipamento para vocês. Nós temos aqui duas saídas de fluxo auxiliar. A entrada aqui dos módulos. Saída de fluxo auxiliar, nós temos a entrada de O2 e a de ar comprimido, com uma saída única, junto com a saída de alta pressão de O2. Equipamento completo, com muitas funcionalidades. Então aqui ele faz uma varredura inicial, ele passou nessa varredura, também deu que o status está ok, e agora nós vamos fazer o teste do circuito. Conectamos o circuito no seu local indicado, para fecharmos e vedarmos o circuito, para ele fazer a complacência, resistência e compensação do circuito. Vamos clicar aqui em continuar. Ele já me dá uma tabela com algumas visualizações que eu preciso verificar se está tudo ok antes de iniciar. Clico em ok, me dá aqui os parâmetros iniciais para fazer no modo automático. Então eu modulo ele para o modo automático. Meu fólio precisa estar inflado. E aí eu inicio o teste. Ele vai fazer algumas verificações, contando também com a resistência, teste de fuga e a complacência do circuito, para poder fazer a compensação, para que a pressão correta e o volume correto vá para o paciente. Então, após isso, ele me deu ok, e aqui ele me registra a minha complacência e minha taxa de vazamento. Quando está ok, clique em próximo. Agora ele me pede para fazer uma verificação do circuito manual. Eu mudo a manopla para o modo manual, fecho a válvula PL em 75 e agora aperto o flush de O2 até termos uma pressão de 30. Então, verifico a pressão ali e clico em iniciar. Dessa vez vai fazer da parte manual, verificação do sistema, ver se está sem vazamento, e aí sim ele habilita para eu fazer o uso do equipamento. Então aqui me deu status, passou, e dessa vez agora vamos clicar em passar, e aqui ele me habilita a minha tela inicial de configuração. Meu modo adulto pediátrico, e aqui meus modos ventilatórios, né? Modos controlados, modos assistidos, pressão de suporte, faço a seleção do que eu quero, seleciono paciente adulto, clico em informações de paciente, aqui eu vou ter todo o registro do paciente, onde posso colocar o ID do paciente, coloco o sobrenome, o nome do paciente, o sexo, e consigo colocar também a altura do paciente. Então aqui eu faço todo o cadastro do meu paciente, de forma a ter um registro de todos os procedimentos, né? Lembrando que esse equipamento ele tem uma comunicação com a central de monitoramento da Comen e que me dá toda a rastreabilidade do paciente. A gente coloca os dados, caso eu queira apagar, eu clico aqui em claro, ele vai resetar todas as informações. Agora eu vou acelerar um pouco para a gente fazer o cadastro novamente do paciente, para não termos muita perda de tempo aqui no nosso vídeo. E aí agora nós vamos confirmar. Feito isso, nós temos o parâmetro já configurado e vamos iniciar o procedimento. Iniciamos aqui a ventilação e que ele já começa a realizar todos os meus gráficos com as minhas leituras de parâmetros do paciente. Pronto. Nessa hora aqui a gente já consegue deixar o paciente em funcionamento, né? No estado automático. E aqui nós temos as nossas telas. Na tela inicial nós temos os 3 gráficos. E essa tela de ciclos, segunda tela de loop, onde posso fazer aqui a mudança dos loops de acordo com a minha necessidade. O interessante também é que eu tenho a opção de salvar o loop e que ele seja mostrado para eu fazer uma referência entre o loop anterior e os loops posteriores. Então salvei, colocar agora em exibir, ele
ele vai aparecer aqui o loop, o último loop salvo, e ele vai ficar seguindo essa sequência aí. Caso eu queira tirar, eu tiro e ele volta, aparecendo apenas um loop por vez. Tenho aqui minha segunda tela, tela de tendências tabelares, onde aqui eu posso fazer a mudança de resolução de 5 segundos a 4 minutos. E aqui eu tenho mudança de tempo e de parâmetros. Parâmetros eu tenho uma mudança horizontal, em tempo uma mudança vertical aqui da nossa planilha. Clicando em gráfico, eu tenho aqui também o meu gráfico e a mudança das escalas do meu gráfico. E eu consigo mudar a página, né, na aquisição maior de tempo de dados, eu consigo mudar as páginas para poder ver os outros parâmetros. E aqui é a minha resolução também, de 5 segundos a 4 minutos. Clicando aqui na minha outra, nós temos aqui a minha tela, onde eu tenho todos os dados do paciente registro. Então, os meus registros do paciente, eu consigo nessa tela aqui ter tudo o que acontece no ventilador. E aqui eu posso ir mudando, alternando entre as páginas, apagar ou ajustar ou ver qual dos itens eu quero aparecer. Se é rever, indicar alarmes fisiológicos, técnicos, ou os ajustes, ou tudo. Aqui na minha outra tela eu tenho os alarmes. Então eu tenho o alarme de ventilação primeiro, que eu faço a configuração dos meus ventiladores, alarme alto e alarme baixo. Eu posso carregar o limite padrão. E eu tenho do agente de gases, mesma questão, os alarmes para eu fazer a minha configuração, do capnografia também, tem os alarmes de alta e baixa, módulo BIS, as mesmas configurações, e meu volume, onde tem o volume de intervalo, volume do som e volume do teclado. Agora, falando aqui do agente de gases, módulo BIS e módulo CO2, para que servem esses módulos? Eu posso colocar o módulo aqui, cada um desses itens, e eles vão aparecer para mim na lateral aqui do equipamento e também junto com uma linha no meu gráfico de curvas. Clicando em configuração, eu tenho aqui as definições, fonte grande, fonte normal. Clicando em fonte grande, ele me habilita uma fonte numérica grande. Basta eu apenas clicar em sair, ele retorna para a parte de configuração. Eu tenho um monitoramento de O2, se eu quero habilitar o sensor ou não. A unidade de pressão, se eu quero visualizar o volume total inspirado, sim ou não. Calor, ele tem, lembrando que esse equipamento ele contempla uma resistência lateral aqui, onde ajuda na retirada da condensação do circuito. Aqui eu tenho habilitar ou desabilitar ele. Aqui também o gás de trabalho, que é o gás onde vai ser responsável por inflar e desinflar meu fole. No caso aqui está o gás de trabalho O2, mas posso mudar para o ar. E sensar nos meus sensores de fluxo. Na parte de O2, eu tenho a opção de calibrar o O2. Interessante desse modo aqui, que ele vai me pedir para eu aguardar, após a mudança guardar 3 minutos. Então eu tenho um temporizador que me facilita na contagem desse tempo. Estou clicando no temporizador, esse gráfico verde ele vai reduzindo para cinza até finalizar os 3 minutos, e após isso eu posso clicar em iniciar, que é para fazer a calibração de acordo com o que eu preciso. No módulo BIS, aqui eu tenho as configurações do módulo BIS, a habilitação de filtros, sensores, troca, e aqui eu faço todas as minhas configurações necessárias. Configuração de tela, eu tenho a habilitação da minha curva de fluxo, curva de volume, que eu posso habilitar ou não, curva de CO2, né? Tem a curva BIS também, temos a forma de onda, se eu quero a forma de onda de forma preenchida, ou eu quero a forma de onda de forma linear. Lembrando que assim que eu coloco o módulo, ele me aparece o gráfico de acordo com o que eu coloquei. Os gráficos de CO2 ou BIS vão aparecer na tela. Voltando aqui a parte de tela, eu tenho forma de onda e eu tenho o modo preencher e o modo linha. Para apresentar o modo linha, para vocês entenderem o que aqui acontece, então todo o meu gráfico vai aparecer em forma linear, então só apenas a linha. E no modo tela e aqui no modo preencher, todo esse gráfico de linha é preenchido com as cores correspondentes a cada um dos gráficos. Eu tenho também o modo escuro, onde eu posso habilitar um modo mais claro, estamos no ambiente mais escuro, então tanto a minha tela como o meu rotamento digital ele aparece no módulo mais claro. Voltando aqui o módulo escuro, eu tenho aqui também o brilho do display, onde eu posso reduzir ou aumentar de acordo com a minha necessidade. Em duração, aqui a gente coloca a data e hora do equipamento, onde ele é apresentado durante a ventilação na minha parte superior. Então aparece aqui para mim
e aqui eu faço a configuração. Configuração de medidor de fluxo, isso aqui é interessante. Eu tenho meu rotômetro digital e aqui ele está no fluxo total. Ou seja, eu coloco o fluxo total que eu quero e a percentual de O2. E ele faz a configuração, o balanceamento dos gases de acordo com esse ajuste. Em tubo único, eu coloco aqui, eu tenho como colocar individualmente quantos litros eu quero saindo de cada um dos gases. Vou colocar em fluxo total, que eu acredito ser o mais ideal. Aqui nós temos a versão onde vai ter todas as configurações e informações do software, sensores e assim por diante. Então, aqui é a nossa tela geral. O meu paciente adulto, modo ventilatório. Aqui é minha tecla onde eu posso pausar o alarme durante 120 segundos. E aqui nós temos o menu de data e hora. Clicando apenas aqui, eu posso ir para ele diretamente. Aqui eu tenho minhas configurações, meus LEDs indicativos e rede e bateria. E aqui eu coloquei no modo Standby. Clicando aqui no Standby, eu tenho um time também do lado aí para fazer a contagem do tempo do procedimento. Então aqui vamos mostrando o gráfico de acordo com o modo que eu setei, né? Então aqui é o temporizador, onde eu inicio, reseto, apenas para me ver o tempo de uso do equipamento durante o procedimento. E entrando aqui no meu modo Standby, eu tenho aqui no lateral também meus dois gráficos de volume e pressão. Então eles têm um gráfico vertical que facilita a minha visualização do quanto de pressão e volume está sendo entregue ao paciente. Aqui eu tenho a minha tabela principal, onde eu tenho os parâmetros básicos para análise do paciente, e tenho outros parâmetros onde eu vou ter mais registros, dados numéricos, que vai facilitar o entendimento do funcionamento do meu paciente. Aqui no Standby nós temos outro submenu, o menu dos resultados, onde eu posso rever qual a data e hora foi feito o último resultado de testes. Eu tenho um teste de fuga onde eu posso fazer individualmente o teste de fuga no modo automático ou o teste de fuga no modo manual. Basta eu ir neles aqui e refazer os testes caso eu deseje. Tem aqui também a opção de calibração de O2, eu calibro em 21 e 100%. Temos também valores pré-definidos do sistema, onde eu posso resetar as configurações para voltar à configuração de fábrica. Tem o controle de calçodadas, isso aqui é interessante, porque a calçodada em uso contínuo ela só pode ser usada até 8 horas. Então aqui é um time, onde eu posso configurar aqui o tempo, 7 minutos, 59 segundos, 7 horas 59 minutos e 59 segundos. E aí eu consigo fazer a mudança tanto aqui pelo teclado digitando item a item, como eu também posso usar o meu encoder, meu botão rotacional, para chegar à numeração que eu desejo e pressionando ele para selecionar. Pronto, feito isso, eu tenho também meu tempo, que vai mostrar um prompt mostrando que necessita trocar. Então se eu quero que esse prompt apareça em 10, 20, 30 segundos aqui embaixo na tela, ele vai ficar piscando, solicitando a substituição da calçodada. E eu clicando aqui em ON, ele vai habilitar a contagem regressiva dessa calçodada. Clicando aqui em manter, nós temos a senha de usuário, e aqui a gente consegue ir no item interessante aqui, na opção USB, onde eu posso fazer a exportação dos dados. Então eu consigo aqui exportar minha tabela de tendência, meus registros e minhas tabelas de rever, né? Então eu consigo aqui exportar com o pendrive, que é conectado aqui na parte traseira do monitor, aqui embaixo. Então conecto aqui o pendrive e aí eu consigo fazer a aquisição desses dados do equipamento. Todo o registro ele vem aqui e consigo exportar para um pendrive, ok? Então aqui eu vou desmarcar novamente. Voltando aqui para o meu menu inicial, nós temos nossa tela. Agora vamos para a nossa tela aqui, que é a segunda tela de 8 polegadas, touchscreen. Mas antes aqui está a nossa saída de gás, que eu já mencionei. E aqui nós temos nossa tela touchscreen, onde eu posso fazer a configuração dos gases. Então basta eu clicar lá embaixo e digitar. Ele me tem um range ali de intervalos do quanto eu posso. Se eu ultrapassar esse intervalo, ele não deixa. Então eu retorno aqui, coloco meu volume total, fluxo total indicado, ele já faz a compensação de acordo com o percentual de O2. Aqui eu habilito os gases. Em A eu tenho os dois gases, A e O2. No gás nitroso eu tenho a habilitação do gás nitroso e do gás de O2. E tem o modo N, que é onde vai ter só apenas o oxigênio. Voltando aqui para o modo A e gás,
módulo de ar, vai ter o A e o O2. Aqui vai ter os meus digitais, manômetros digitais, do que tem na rede da parede. Então aqui é a pressão da parede. E aqui eu consigo fazer o seguinte: a mudança que eu tenho, junto com os parâmetros do bloco, eu vou ter um fluxo total aqui embaixo. Então, digamos que eu coloque aqui um fluxo diferente, um fluxo de... a soma desses dois fluxos, então o percentual de O2 eu vou colocar em 100%, então automaticamente ele vai fechar a minha saída de ar comprimido e vai habilitar a minha saída de O2. No caso eu coloco aqui 75%, vou mudar aqui o fluxo para um fluxo de 1 litro, né? Então clicando no fluxo de 1 litro, o fluxo total vai ser de 1 litro, e aqui eu tenho meu fluxo total aparecendo aqui nesse rotâmetro, né? Isso, vai aparecer aqui o fluxo total de 1 litro. Caso eu queira aumentar para 2 litros, ele vai também aumentar meu fluxo total aqui na saída desse fluxômetro aqui central, ok? E falando um pouco aqui dos nossos vaporizadores, são vaporizadores calibrados, né? Contempla a opção de colocar 2 vaporizadores. E para colocar o anestésico é bem simples, basta eu destarrachar ele e apenas colocar, não preciso ter nenhum item ou adaptador a mais, apenas coloco ele. Aqui embaixo gira essa válvula e eu consigo fazer a drenagem desse excesso. E aqui eu tenho, né, o meu nível para eu saber a medida. Interessante aqui do módulo de desligar, o botão desliga e desliga. Quando eu desligo ele me dá 10 segundos para eu retornar. Caso seja um desligamento acidental, eu retorno a chave para a posição correta e ele continua sem interferir no funcionamento do equipamento. Outra coisa interessante desse equipamento é que eu trabalho com ele digital. Porém, quando a bateria está próxima de acabar, ou caso eu deseje, né, por uma questão de costume, eu clico aqui no modo backup, onde sai essas teclas aqui, onde eu posso fazer todo o meu uso, né? Posso fazer os ajustes de cada um dos gases, né? Clicando aqui novamente, ele retorna a gaveta, ele retorna a sua posição. Então, equipamento aqui, temos as duas bandejas de superior para colocar o monitor e temos nossa bandeja de trabalho, que tem aqui suporte para 20 kg. Temos aqui também o nosso módulo ABS. E aqui nós temos, aqui na frente, vou mostrar aqui para vocês, nós temos na saída a CGO. Então, essa saída aqui, a CGO, quando eu tiro essa peça, automaticamente o fluxo é direcionado para aqui, onde ele vem o fluxo com o circuito de anestésico. Então é direcionado para aqui. E quando eu coloco novamente, né, coloco a válvula, ele para lá, tá no modo ali, ó, a CGO aberto. Quando eu conecto ela novamente, ele automaticamente retoma o modo ventilatório, o último que foi programado. Concernente à nossa cal soldada, nós temos também o módulo, ele contempla o bypass. O que é isso? Eu consigo trocar minha cal soldada sem interferir no meu circuito. Então, o ventilador continua ciclando sem vazamentos e eu consigo fazer a substituição da cal soldada durante o procedimento de uso, conhecido como bypass. Fora isso, aqui na minha lateral, nós temos essa válvulazinha aqui, que ela me dá uma drenagem do líquido. Eu escrevi tem um aquecimento, drenagem do líquido condensado do circuito. Lembrando que ele não pode ficar, essa peça não pode ficar nessa posição, pois ela fica aberta. Então, a posição correta é direcionar esse desenho para frente, e aí eu consigo ter ela apenas para fazer o papel. Aqui eu temos a minha entrada para fazer os testes, tenho aqui minha alça para colocar a traqueia e a saída do ACGS. Então, o equipamento ele contempla também um pedal de travamento das 4 rodas, um pedal frontal, eu travo as 4 rodas ao mesmo tempo. Minhas gavetas são gavetas deslizantes. Equipamento muito bem estruturado. Eu tenho aqui também meu dimmer de luz e acionamento do meu LED dos meus auxiliares. E esse foi a X900 da Comen. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.